Paulo tinha ficado entre os irmãos em Corinto por 1 ano e meio, 18 meses ele viveu com eles lá, e agora ele escreve essa carta. Ao invés de ir lá visitar, ele prefere escrever uma carta, onde ele vai ter aqui, nós vamos ver, né, começando hoje, né, nós vamos ver durante todos esses capítulos, que há muitas coisas a serem corrigidas que estava acontecendo em Corinto. Sempre quando a gente começa o estudo de uma carta assim, né, de um livro na palavra, temos que é bom entender um pouco a situação e o que estava acontecendo na época. A Corinto era uma cidade onde os homens buscavam o conhecimento, a sabedoria humana entre eles e se exaltavam com isso e achavam isso de muito valor. Filosofia humana, todas essas coisas. Por outro lado, também era uma cidade extremamente idólatra, onde eles tinham arraigado neles uma religião que era, na realidade, a adoração de vários deuses, os deuses romanos, né, que eles tinham toda uma hierarquia de deuses. Nós vemos em Atos, quando Paulo passa por uma cidade em Atenas, ele vê que eles tinham vários ídolos, e um dos nichos não tinha nenhum ídolo, e embaixo estava ao Deus desconhecido, porque eles tinham tantos deuses, e existia, para quem estudou a mitologia sabe disso, existia um certo temor das pessoas em agradar esses deuses, porque se eles fizessem alguma coisa que desagradasse esse Deus, eles podiam ser punidos. Eles tinham um medo terrível, e de tanto medo eles tinham de que, se houvesse um Deus que eles não conhecessem e desagradassem esse Deus, eles podiam ser punidos por esse Deus. Então eles fizeram um nicho para um Deus desconhecido. Eles não sabiam que Deus era, mas eles estavam lá oferecendo ofertas para esse Deus desconhecido, para não ter problema. Então era um povo extremamente religioso, no sentido de idolatria, e por outro lado também tinha a filosofia humana, a sabedoria humana envolvida em tudo isso. Enquanto Paulo esteve lá, pelo que nós vemos em Atos, nas passagens relativas à passagem dele por Corinto, estava tudo bem lá. Mas tão logo ele sai de lá, parece que a coisa perdeu um pouco o controle. Começou a haver problemas nessa Assembleia. Não é uma história nova, né? Porque nós sabemos, quando nos convertemos e começamos a entender a verdade, como hoje a gente vê reunidos em casa, tal, problemas podem acontecer a qualquer momento e vão acontecer, porque Satanás está sempre ativo, impedindo ou querendo impedir que a gente tenha o gozo de estar participando das coisas celestiais, assim, que Deus se apraz em nos ensinar. Então, nós vamos ver nessa carta que há vários problemas. O irmão, comentando sobre essa carta, ele fala que pelo menos ele identifica 10 problemas que tiveram que ser resolvidos lá. Mas entre eles existia problemas extremamente sérios com respeito à doutrina, extremamente sérios com respeito à moral. Quanto à doutrina, é o que ele começa falando aqui já nesse primeiro capítulo, que ele foi informado por aqueles da casa de Cloé, de que havia dissensões entre eles. Isso é o primeiro grande problema que ocorre numa assembleia. Quando nós começamos a olhar os homens e tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a ter preferências. Então, segue-se aquele, ou um irmão começa a achar que aquele é melhor do que esse, ou gosta mais de ouvir o que aquele tem para falar do que o que o outro tem, como se o que a gente fala seria opiniões pessoais, né? Logicamente que pode acontecer isso, mas
quando estamos reunidos e estamos em submissão ao Espírito Santo, esse problema pode ser facilmente contornado. Isso ele vai tratar também no capítulo 14 a respeito da ordem na Assembleia, né? Um fala, os outros julgam e tudo mais. Mas aqui era o problema da divisão. A divisão começa primeiro com preferências, os homens preferindo uns aos outros e, logicamente, é a coisa mais fácil haver, por parte daquele que ministra, a sensação de que ele é alguma coisa e querer angariar ouvintes ou seguidores, né, para si. E isso é, para aqueles que ministram, estar sempre atentos de que devem depender de Deus em tudo e nunca achar que é alguma coisa. Sempre saber que é por graça. Por graça nós somos salvos, por graça nós reunimos, por graça nós somos mantidos e não caímos. E tudo é a graça de Deus que nos leva a compreender. Quando nós achamos que somos alguma coisa, nós já saímos da graça, já temos algum mérito, já não é graça. Então aqui eles começaram a ter esse tipo de problema, dissensões. Começa com preferências, depois começa com conflitos de opiniões. Dos conflitos de opiniões, formação de grupos, e a formação de grupos, a divisão, ou que é chamado de heresia ou seita. Hoje, quando nós ouvimos a palavra seita, a gente entende, a impressão que se passa, né, que a cristandade passa, é que seita seria só alguma coisa que não seja cristã, né? Então, alguma heresia, que Jesus não é Deus e coisa assim, mas não é. A seita, na realidade, é uma heresia, é uma divisão. A heresia em si também é uma palavra que nós usamos ou escutamos as pessoas usarem de modo totalmente errado. Heresia só se fala como sendo alguma coisa errada a respeito da palavra de Deus. Uma interpretação errada ou uma doutrina errada. Na realidade, a heresia pode ser até uma doutrina da palavra, mas usada para criar divisão. Isso é uma heresia. Se eu pegar aqui uma doutrina e fizer dela o centro de reunião, isso é uma heresia. Por exemplo, pode chocar isso que eu vou falar, mas, por exemplo, se eu pegar o batismo e falar, olha, o batismo só pode ser por imersão, e todos que estiverem reunidos têm que ser imersos na água, eu estou fazendo dessa doutrina um centro de reunião. E aí eu estou errando. Se eu pegar qualquer outra coisa que pegue, por exemplo, seria isso. Então, nós vamos ver aqui Paulo falando sobre esse problema que existia entre eles. E é interessante ele, no fazer isso, ele não entra direto no assunto. Isso é uma coisa interessante nós notarmos, como eu posso dizer, simplicidade e sabedoria de Paulo ao exortar. Porque toda vez que nós vamos exortar, se a gente já chega em cima falando, você fez isso de errado, você às vezes pode mais afastar a pessoa do que aproximar. E é por isso que ele começa a carta dele desse jeito. Paulo, apóstolo por chamada, esse chamado apóstolo aqui, o Darby fala, é apóstolo por chamado, ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo por chamado de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, ou seja, santos por chamada também. Assim como ele foi chamado para ser apóstolo, ele está falando, vocês foram chamados para ser santos também. É chamado de Deus, não é alguém que agora vocês são chamados de santos, vou dar um nome de santos para vocês. Não é isso, ele está falando que o chamado é santo, chamado para ser santo, assim como ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele está colocando eles assim no nível, olha, assim como eu fui chamado para ser apóstolo, vocês foram chamados para ser santos também. E
discorrendo sobre isso, ele começa a mostrar para eles a posição deles primeiro de tudo. E chama eles de santificados em Cristo Jesus. Santos por chamado, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Inclui eles, mostrando que é parte de todo o corpo, em todo lugar, também onde existem pessoas que creem nesse mesmo Senhor, são também chamados. Então ele está dizendo, olha, não é uma coisa só local, não, isso daí é universal, o corpo de Cristo, né? E aí ele começa, graça, versículo 3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então ele já mostra a graça dada em Jesus Cristo a eles e dá graças por isso. Agradece a Deus. Porque em tudo, versículo 5, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse prefácio, esse início que ele começa, ele já mostra para eles, olha, essa é a posição de vocês. Agora vamos tratar do seu estado. E existe sempre esse aspecto, a nossa posição e o nosso estado, como nós estamos. Em Efésios ele fala isso também, nos lugares, estás assentados nos lugares celestiais, essa é a nossa posição, inabalável, porque não depende de nós. Mas o nosso estado às vezes pode estar deplorável, como ele vai dizer aqui para eles, que eles estavam numa situação em que eles estavam na carne, porque havia entre eles divisões. Que ele é informado, uma outra coisa muito importante, ele foi informado por uma família, por essa casa de Cloé, que ele fala aqui, Cloé, que havia então essas contendas entre eles. Outros problemas que nós vamos ver que eles tinham, aquele homem que eles permitiam no meio deles, que dormia com a própria madrasta e ninguém achava nada normal, estava tudo bem e era necessário tirar esse fermento. Na ceia, chegavam uns mais cedo que os outros e faziam sua própria ceia, tomavam seu vinho, se embriagavam, e assim por diante. Nós vamos ver várias coisas acontecendo. E é interessante entendermos isso. Deus, não que ele concorda com isso, mas uma vez que aconteceu, ele usa isso para que Paulo então pudesse escrever essa carta e dar as instruções do que fazer em tal situação. E hoje, quando lemos essas cartas, nós sabemos como fazer quando os problemas surgem entre nós, porque as Escrituras nos ensinam. Então, por isso que ele fala aqui no começo que essa carta foi escrita não só para os coríntios, mas todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. É uma carta universal, então, né? Vejam que o cuidado de Paulo ao endereçar essa carta aos irmãos em Corinto vai até o ponto de, quando ele fala a respeito dessas divisões que existia, ele diz no versículo 12: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolos, eu de Cefas, eu de Cristo. Mais à frente ele vai falar sobre isso, que ele usou isso daí. Ele fala que ele usou desses nomes para poupar, na realidade, os verdadeiros nomes que existiam, por quem existiam as divisões, né? Acho que é o capítulo 3, né? Versículo 4.
6, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. Ele explica o que? E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: eu usei o meu nome, o de Apolo, por amor de vós, para não expor as pessoas que estavam se ensoberbecendo, achando que era alguma coisa, que tinha seu grupinho de seguidores, né? Isso seria uma vergonha, né? Para eles. Então ele trata com muito cuidado, e toda vez que nós temos que exortar alguém, tem que ser sempre com muito cuidado. É uma das causas de problemas na Assembleia, quando a exortação vem de um modo mais para patada do que para a exortação, né? Vem aquela bomba em cima, né? De repente. Então Paulo vai com muito carinho, os irmãos, muito com amor e cuidado, e fala com ele de um modo como um pai conversa com seu filho, né? Então ele trata bem. A carta de Romanos fala sobre Paulo falando sobre o Evangelho, né? E os irmãos falam que é o Evangelho para o crente, para aquele que já ouviu o Evangelho. Então é a explicação dessa posição que nós temos em Cristo, né? Que o Lineu falou, né? Uma coisa é a nossa posição em Cristo e outra coisa é o nosso estado no nosso dia a dia, né? E a carta de Romanos, ela também ela é o indivíduo, né? A minha posição individual em Cristo. E agora em Coríntios a gente passa a ver a minha posição, vamos dizer assim, coletiva. Nós não estamos mais vendo o indivíduo, né? Mas nós estamos vendo a Assembleia. E aí o Senhor vai, né, então, por meio dessa carta, dar instruções, né, a respeito de como que os irmãos deveriam, o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer. E uma coisa interessante também nessa carta, que a gente vai ver na sequência do estudo, é que a igreja ela é vista sobre dois aspectos, né? Ela é vista sobre o aspecto de casa de Deus, e ela é vista também sob o aspecto de corpo de Cristo. E nós vamos ver essa divisão mais ou menos entre os primeiros 9 capítulos, vai tratar da visão da igreja como casa de Deus. Depois há o capítulo 10, que é um intermediário, né? E do 11 até o final nós vamos ver como corpo de Cristo. Porque Paulo fala, né, no versículo 13, que se Cristo dividido, né, Cristo não está dividido. O corpo de Cristo, ele é indivisível e nós não conseguimos dividir ou ajuntar. Por quê? Porque ele é um. O que pode estar havendo é eu não estar manifestando que esse corpo é um, estando em uma divisão, como Paulo está tratando aqui no começo da carta, né? Então é importante a gente ter essa visão de que a casa de Deus, né, a igreja, ela pode ser vista como esse aspecto de casa de Deus e corpo de Cristo. Por exemplo, a gente vê esse irmão, né, que o Lineu se referiu, que ele estava tendo essas relações ilícitas, né? Ele não é tirado do corpo de Cristo, ele é tirado da casa de Deus. Então, né, os irmãos deveriam se reunir, se juntar e colocar esse mico, né, como inclusive que ele é chamado, colocar ele fora de comunhão com relação à casa de Deus. Mas ele, se fosse uma pessoa que cresce no Senhor Jesus, né, e ele acaba mostrando isso, porque em 2 Coríntios nós vamos ver que ele é restaurado, né, que mostra que ele realmente tinha essa vida nova, né, e o Senhor o dirigiu ao arrependimento. Ele não foi tirado do corpo de Cristo. Então esses dois aspectos são interessantes, né, conforme
estudo for andando, né, a gente vai vendo, né, essas referências. Já logo no princípio da igreja, da história da igreja, a gente já vê o homem colocando as suas ideias na assembleia, né, na igreja. Porque é muito comum entre os sábios, os filósofos, essas coisas, eles terem linhas de pensamento, né? É muito comum isso. Você pega, por exemplo, um psiquiatra, conversa com ele, fala assim, eu sou Freud, mas da linha, não sei o que, e daí começa a falar de divisões e assim, ramificações do pensamento de um e de outro, entendeu? E era isso que eles estavam fazendo aqui, eles estavam trazendo a sabedoria humana, aquele conhecimento que eles tinham de filosofia, de psicologia, de tudo mais que eles tinham, para a Assembleia, usando isso com as coisas de Deus, falando, eu sou desse, eu sou daquele, eu sigo mais esse pensamento, eu gosto. E tem até um grupo dizer, eu sou de Cristo. Esse acho que é o pior deles, porque esse exclui o resto, ser de Cristo, né? Quando ele fala, não, você é de Paulo, você é de Pedro, você é de Apolo, mas eu sou de Cristo. Isso traz para ele uma sensação assim, eu sou melhor do que todos vocês, porque eu sou de Cristo. E exclui os outros de serem de Cristo, porque só ele é, entendeu? E de qualquer forma, qualquer que seja a tendência para Paulo, para Apolo, qualquer um, sempre é uma divisão, e ele vai falar sobre isso. Divisão é coisa da carne. Divisão é um pecado contra Deus. Se a cristandade pudesse entender quanto danifica a verdade, a sã doutrina, o fato de homens estarem reunidos em torno de doutrinas e não no nome de Cristo, o quanto isso é pecado para Deus, não teria denominações. E, infelizmente, o que a gente vê nos nossos dias é que muitas vezes pessoas que passaram e ficaram no nosso meio, viram a verdade e por qualquer razão volta para a doutrina, nunca entendeu a verdade ou tem outros desejos, né, outras coisas que querem fazer, então envolve ter que voltar para a denominação, então é melhor. Eu disse, por exemplo, teve uma pessoa que foi lá em Limeira, era amigo nosso do tempo de juventude, fizemos teatro junto e tal, né? E ele se converteu há um tempo atrás e ele gosta muito de tocar violão e tal, e ele foi nas reuniões e uma coisa que chamou a atenção dele é que a gente não tinha instrumento musical, né? E ele falou, por que vocês não têm instrumento musical, né? E explicamos para ele, falou, eu entendo, tal, puxa, olha, eu gostei muito daqui, mas eu não vou continuar vindo porque eu gosto muito de música e vocês não têm instrumento musical, então eu vou para a igreja tal, que tem lá música, eles tocam e tal. Quer dizer, a preferência dele não é a verdade, é o que ele gosta, né? E é exatamente isso que o homem hoje faz. Por exemplo, se ouve pregar o evangelho, um evangelista aí de televisão pregar o evangelho, muitas vezes eles terminam a pregação, eles falam assim, agora, se você crê em Jesus, procure o lugar onde mais te agrada. O que significa isso? Qual é o lugar que mais me agrada, se não onde Cristo está? Não, mas eles falam onde a Bíblia é honrada e tal. Vai em qualquer denominação, não interessa. Como que se isso fosse uma coisa boa, e na realidade isso é uma confissão de culpa, na realidade. Você prega o evangelho e depois confessa, só que nós estamos tudo divididos, viu? Vocês procuram onde vocês quiserem aí, aonde sua personalidade achar que bate com a deles, aí vocês podem viver contente lá. Se você gosta de música, vai onde tem um órgão, tem um coral bonito. Se vocês gostam de mais assim, ciência, vocês têm umas certas religiões aí que usa muito a ciência envolvida com as coisas de Deus. Se você gosta mais de línguas, tem para você. Aliás, nós temos para cada personalidade deve ter uma denominação que vai satisfazer a sua vontade, né? Mas Paulo estava acabando de falar aqui, mas está Cristo dividido? Então por que nós vamos dividir, se ele não está dividido? E isso é muito importante nós entendermos, porque muitas vezes nós deixamos as denominações porque ou entramos em conflito com alguma coisa de lá,
e estão buscando um lugar que seja perfeito. E começamos a reunir aqui achando que aqui é perfeito. E não é. Os homens que pecam lá também pecam aqui. Porque o pecado, que é a divisão, pode ocorrer aqui também. Então, não vamos pensar que estar aqui reunido ao nome do Senhor, a coisa vai ser um mar de rosas o resto da vida, até o Senhor vir buscar a gente daqui, e que nenhum conflito vai haver. Não, vai haver conflito sim, vai haver divisão. Paulo fala nessa mesma carta aqui, no capítulo 11, ele fala, e até importa que haja divisões no meio de vós, para quê? Para que os sinceros se manifestem. Então isso é necessário. É um mal necessário? Não, é que nós somos maus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E nós podemos errar. Esse é o nosso estado. Nós podemos cair num estado de total mornidade contra Deus e se afastar dele e começar a criar grupinhos e pensamentos, começar a trazer na reunião pensamentos próprios, que muitas vezes, sei lá, onde foram buscar esses pensamentos e traz. E daí, quando isso conflita com o timbre do Espírito Santo, eu posso usar esse termo de timbre porque o senhor usa sobre tocamos flauta e vocês não dançaram e tal. Isso significa dizer, se a doutrina que é trazida é pelo Espírito, ela vai entrar em ressonância com todos aqueles que todos nós temos o Espírito Santo. Quando a doutrina não tem esse timbre, alguma coisa soa diferente. Então, é aí que entra os outros julguem, né? Existe um exercício de toda a Assembleia. Não é aqui para sentar todo mundo e esperar que aquele que vai falar está falando pelo Espírito, então tudo que está falando está certinho e tudo que está falando eu tenho que dobrar, abaixar a cabeça e aceitar. Não é assim. Mas também eu não posso ter um espírito crítico de ficar procurando erro em tudo que é falado e ficar criticando, que é também outro lado de você ser um herético, né? Você começar a buscar problemas onde eles não existem. Entender que podemos falar coisas, eu posso dizer isso com conhecimento de causa, muitas vezes falei coisas numa reunião que na seguinte eu tive que retratar, olha, o que eu falei não estava correto, eu errei. Isso é perfeitamente possível, né? Porém, quando nós reunimos, todos nós juntos devemos estar buscando com o Senhor em oração. Aí entra as irmãs, que muitas podem pensar, bom, eu não tenho função nenhuma na Assembleia, porque eu sento lá, eu não posso falar nada, mas as irmãs podem orar, e enquanto está falando, elas também estão ouvindo, e estão julgando o que está sendo falado, e se não soa, elas podem intervir espiritualmente nisso tudo. Então existe um exercício de toda a Assembleia. Nós não podemos pensar que estar reunido ao nome do Senhor aqui para estudar a palavra é apenas um negócio religioso. Bom, eu vou lá para ouvir um pouco a palavra e ser animado com ela e receber bênçãos. Se até acontece isso, mas não é esse o nosso propósito. Nós estamos aqui todos sentados para juntos sermos edificados por meio do Espírito Santo e da palavra trazida por aqueles que podem ter esse dom e ministrar e falar. Todos devem ministrar? Não tem dever nenhum. Todos podem, mas todos têm que ministrar? Não necessariamente. Porém, tudo seja feito para edificação. É o que ele vai tratar nessa carta também, né? Então, é muito interessante nós vermos como Paulo trata com eles agora com muito cuidado, mas também quando tem que ser com dureza, ele vai tratar com toda a severidade. Esse irmão que estava em pecado moral, ele trata com iníquo. Chamou todos de santificados em Cristo, mas ele continuava no pecado, era chamado de iníquo. E tinha que ser colocado fora porque ia contaminar todo mundo. O fermento leveda a massa inteira. Não tem fermento que você ponha e só naquele pedacinho de cada fermento que ela vai crescer, não, ela cresce toda. Ela pega a massa toda, entendeu? E é isso que o mal no nosso meio, se não julgado, contamina todos. Então, por isso que sempre há um certo
por falta de entendimento muitas vezes, uma certa apreensão quando alguém é disciplinado, de achar, nossa, não vamos ser severo com esse irmão. O problema não é nada contra o irmão, mas o mal no meio. O que nós estamos tratando quando disciplinamos alguém, nós estamos tratando da honra do Senhor no nosso meio. Nós não podemos deixar que a santidade de Deus, aquilo que é devido à casa de Deus, que é a santidade, seja mantida no nosso meio. Deve ser tratado e disciplinado, se preciso, se não der ouvidos, disciplinado. E toda disciplina tem como propósito restaurar. Ninguém disciplina para mandar embora, né? Falar, você está fora do corpo de Cristo. Ninguém tem essa autoridade. Nós não temos autoridade para colocar ninguém, nem dentro e nem fora do corpo de Cristo. Mas da casa, sim, temos essa autoridade, porque foi o que o Senhor nos deu, né? O Paulo exorta os coríntios, no versículo 10, para que eles dissessem todos uma mesma coisa, e tivesse o mesmo sentido e o mesmo parecer. Aqui ele não estava falando para que eles ouvissem os pensamentos de cada um que estivesse ali naquela assembleia, e eles falassem, vamos ver qual pensamento, qual linha de pensamento aqui que está correta. Mas que eles fossem dirigidos pela palavra de Deus, que eles tivessem o mesmo sentido e o mesmo parecer, mas que estivesse de acordo com a palavra de Deus e com a direção do Espírito Santo. Aquela passagem que o Lineu leu no capítulo 4, versículo 6, ele fala, e eu, irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. A palavra identifica 3 tipos de mal, né? O moral, ou de pecado. O pecado moral, o pecado doutrinal e o pecado eclesiástico. Os 3 se encontravam nessa assembleia em Corinto. O pecado moral, aquele que cometia iniquidade, ou iníquo, né, que tinha que ser colocado fora, que dormia com a própria madrasta. O pecado eclesiástico, que eles tinham divisões entre eles. O homem tomando o lugar do Espírito Santo na Assembleia, ele sendo alguma coisa, né? E o doutrinal, tem vários, mas entre eles estavam falando que não existia ressurreição, que ele vai tratar em 1 Coríntios 15. Então eles tinham todos os tipos de mal acontecendo entre eles, de pecado acontecendo, e Paulo tem que tratar com todos eles. E fazendo isso, nós temos hoje uma carta que é muito atual, né? Porque todas essas coisas nós vemos hoje na cristandade e tem que ser tratado pela palavra. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus para os cristãos aqui na terra hoje. Ele identifica nessa carta, além, tem um outro versículo que fala: não sejais causa de tropeço nem para judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus, né? E aqui ele faz essa diferença também, essas 3 classes de pessoas, né? Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo. Isso é a igreja. Então, essas 3 classes de pessoas que Deus reconhece no mundo: judeu, gentil ou grego, que fala aqui, né? Envolve todos aqueles que não são judeus. E quer seja gentil, quer seja judeu, quando crê e se converte, passa a ser uma terceira classe de pessoas, que é a igreja de Deus, que é composta de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Quer seja judeu, quer não seja judeu, gentil, né?
E Deus trata com cada um de acordo com seus propósitos, né?